E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de inglês. Hello, boa tarde pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje iniciamos a aula de revisão, é a aula de número 19 de língua inglesa. Vamos começar com a correção da nossa última atividade que vocês realizaram, a aula de número 18. Eu quero corrigir com vocês a primeira questão. Ela fala o seguinte: pronomes relativos são aqueles usados para ligar informações em uma frase. De acordo com os pronomes vistos na aula, assinale a alternativa que corresponde ao pronome que melhor completa a frase a seguir. Então, nós aprendemos na última aula um pouquinho sobre os pronomes relativos. Eu falei para vocês os usos deles, quando nós tínhamos que colocar eles na frase, certo? A colocação deles. Então, se vocês observarem, o único pronome que vai completar corretamente é o da letra D. Por quê? Porque na frase, nós estamos falando, o início da frase está dizendo assim: ele é o homem. Então, ele é o homem, certo? Eu disse a vocês que quando nós falamos de pessoas, no geral, tá certo? Homem, mulher, nós vamos usar o pronome que está na letra D. O pronome who, o da letra D, certo? Então, para pessoas, nós usamos ele. Então, o único aí que melhor completaria é o da letra D, tá bom? O da letra A também nós usamos para pessoa, mas é em outra situação. Mas o que eu mostrei para vocês, expliquei bem direitinho na última aula, é esse pronome que completaria, tá certo? Então, a frase está dizendo assim: ele é o homem que canta muito bem. Então, esse nosso que é o que completaria a frase e a resposta, a alternativa letra D. A próxima questão é a segunda, e ela falava assim: qual o significado do pronome relativo na imagem abaixo? Então, o pronome nessa imagem é o pronome whose. Qual é o significado dele? O significado não é onde, não é qual e não é o que. O significado é cujo, certo? Então, o significado desse pronome relativo está na alternativa D. Quinta questão é a última, que eu quero que vocês analisem aí, tá? Marque a opção que completa corretamente a frase abaixo. Então, vejam, o que vocês precisam sempre observar é aquilo que vai vir antes do nosso pronome relativo. Então, tá vendo que tem um tracinho aí? Esse tracinho vai ser o nosso pronome relativo, que nós devíamos completar. E o que é que vem antes? Então, naquele primeiro exemplo da primeira questão, nós estávamos falando do homem, ok? É pessoa. Agora, nesse exemplo aí, tem assim, ó, the car, ou seja, o carro. Então, agora nós estamos falando de um objeto, né? Então, não é mais de pessoas. Então, não poderia ser a letra A, who. Letra A, não, tá certo? Porque é só usado para pessoas. O único que é usado para objetos, animais, coisas, no geral, é o da letra B, que nós falamos which, certo? Esse é o pronome relativo correto, porque nós estamos falando de objetos. Então, para coisas, no geral, nós usamos esse pronome. E para quem anotou aí, para quem anotou o gabarito, né, que sempre vocês anotam no caderno de vocês, confiram aí, vejam se vocês entenderam as que eu expliquei e consertem também, tá? Se erraram. Primeira questão, alternativa D, e segunda também D. Terceira questão, alternativa B. Quarta, C e quinta, alternativa B, ok? Então, esse foi o nosso gabarito da última atividade.
E nossa revisão de hoje vai se basear em 2 conteúdos. São os conteúdos que vai ter na avaliação que vocês vão realizar logo em seguida dessa aula, certo? A avaliação, ela vai estar dentro, o conteúdo, né, da avaliação são esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a prova de vocês vão estar com esses conteúdos, tá? O primeiro são os substantivos contáveis e incontáveis. E o segundo conteúdo são os quantificadores, tá? Então, nós vimos alguns quantificadores que eu vou dar aquela relembrada para vocês que vocês não esqueçam e façam uma boa avaliação. Primeiro, sobre os contáveis e incontáveis. Então, o primeiro conteúdo, como eu disse a vocês, são os substantivos contáveis e incontáveis. E, para começar, eu quero só mostrar para vocês como é esse nome em inglês, tá? O nome contáveis, em inglês, nós falamos esse primeiro nome aí, como vocês estão vendo, contable, é o primeiro nome. E para os incontáveis, nós vamos falar como está dessa outra forma aí, no amarelo, tá? Uncontable. Então, nós temos esse primeiro, que são os contáveis, e o segundo, incontáveis, tá? Então, vamos relembrar. O que é isso de contável, incontável? Vamos dar aquela relembrada. Nós vimos que os contáveis, eles são aqueles substantivos, né, que o nome já indica. Eles vão contabilizar alguma coisa, né, através de um número, e eles têm a forma no plural também, certo? Então, isso é os contáveis. Já os incontáveis, eles não possuem forma no plural, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui exemplos de contáveis e de incontáveis. Primeiro, os uncontables, como está aí nesse quadrado azul também, tá? Os incontáveis. Eles são aqueles, como eu já disse, que não podem ser contabilizados através de números. E, a regra geral, são apenas usados no singular, certo? De regra geral, forma geral, eles são usados apenas no singular. Diferente do outro, que tem plural, tá? Esse aqui não tem plural e eles são usados para coisas que não se podem contar. Então, nós vimos, né, aqui embaixo tem alguns exemplos. Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade em si, nós não podemos contar, tá bom? Então, é um substantivo incontável. Arroz. Então, nós podemos contar, por exemplo, o quilo de arroz, 2, mas os grãozinhos de arroz ali, né? Mais complicado. Então, ele é considerado um substantivo incontável, tá bom? Tem coisas que em português, como eu já disse para vocês na aula desse assunto, que tem coisas que em português parecem ser contáveis, mas em inglês é incontável, tá? Então, tem coisas que vocês vão ter que ir memorizando aí, tá? Aprendendo o que é contável e o que é incontável. Mas, no geral, dá pra gente conseguir entender. Lembra que os líquidos, de uma forma geral, né? Leite, água, chá, refrigerante, são incontáveis, tá certo? Então, a gente já observa que é o último exemplo aí, que é a água. A água, ela é incontável. E aí, nós vamos ter também os sentimentos. Sentimentos, por exemplo, amor, como tem na imagem aí também, tá? A palavra love, L-O-V-E, é o amor, é um substantivo incontável, saudade, também seria incontável. Então, sentimentos, de uma forma geral, tá bom? A gente não pode contar. Então, a gente não pode contar o amor, né, a saudade. Então, ele é considerado incontável, tá certo? Outra coisa que é interessante é a gente lembrar do dinheiro. Dinheiro em si, você pode dizer, mas o dinheiro eu posso contar. A palavra dinheiro em si, não, tá certo? A gente pode contar o quanto de dinheiro nós temos, mas a palavra dinheiro, nós não falamos, eu tenho 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, não. Nós falamos a quantidade, o real, tá certo? Isso a gente pode contar. Moedas, mas a palavra em si, não. Então, dinheiro também é incontável. Falando agora dos contáveis, nós vamos ter, como eu já falei também, ele é um substantivo que vai indicar, né, o uso de um numeral, certo? A quantidade de coisas que tem ali. Então, ele já pode ser usado no plural, diferente do anterior, tá bom? Então, por exemplo, aí tem as laranjas. Laranja em inglês, nós falamos orange, tá? E aí tem um Szinho no final porque está no plural, tá?
Então, pessoal, a laranja nós podemos contar. Uma laranja, 2, 3. Então, ela já é um substantivo contável, tá certo? Um microfone, por exemplo, é contável. Eu consigo contar. 1 microfone, 2, 3. Então, outro substantivo contável. Aí embaixo tem outros exemplos para vocês, tá certo? Cachorro, casa, morango, tá? Então, as frutas, né, separadamente, elas são substantivos contáveis, tá bom? E aqui, só revisando o que eu expliquei para vocês, tem uma tabelinha com vários exemplos de substantivos, tá certo? Por exemplo, os contáveis, aí, nós temos doces. Preste atenção que esse que tem uma xícarazinha aí, não é o chá, é só a xícara, tá certo? Porque lembra que chá é incontável, mas a xícara em si, não. A xícara nós podemos contar, tá bom? Então, do outro lado, tem aí para vocês, né, o dinheiro, o café, chuva, tá certo? Fruta, a palavra fruta em si, tá? Não ela separada, por exemplo, maçã, uva, laranja, nós contamos. Mas a palavra fruta, não. Isso é uma regra do inglês, né? Um pouco confuso às vezes, mas nós vamos pegando também na prática, tá certo? Então, preste atenção nesses exemplos, deem uma lida aí também em cada um e fiquem atentos. E, por fim, para nós terminarmos nossa revisão, nós vamos para o nosso último assunto, tá bom? Então, eu coloquei esses 2 assuntos para vocês porque eles estão ligados. Nós aprendemos o que é contável e incontável. Agora, nós vamos ver os quantificadores. E esses quantificadores são usados com substantivos contáveis e incontáveis. Então, é um assunto que está ligado ao outro. Eu achei que ia ficar mais fácil para vocês dessa forma, tá bom? Então, quantificadores em inglês, nós falamos quantifiers. Esse nome que vocês observam aí. É o nome quantificadores. E o que é isso? O que é um quantificador? Ele vai ser usado para indicar a quantidade de objetos, pessoas, animais, em uma frase, tá bom? Então, pode parecer muito confuso, né? Em português, muitas vezes, porque é aquilo que eu disse para vocês. Tem coisa que parece ser contável, mas na verdade é incontável. Então, às vezes fica um pouco confuso. Mas aí nós vamos entender o significado de cada um dos quantificadores também, para que vocês possam usar da maneira correta, tá bom? Então, nós temos alguns quantificadores muito usados que eu trouxe para vocês aqui hoje, para a gente dar aquela revisada, para vocês fazerem uma ótima prova também, tá? São assuntos que nós já vimos anteriormente, só é uma revisão hoje. Mas vamos lá. Os primeiros aqui, que eu quero mostrar para vocês, são esses 2. Muito confusos eles. As pessoas confundem demais. Então, preste atenção. Primeiro aí nós temos o much. É o much e do outro lado em verde, many. São esses 2. Os 2, ambos, eles são bem parecidos no significado. Por quê? O primeiro significa muito e o segundo, muitos, no plural. Então, vejam aí que é bem parecido. Um é muito, no singular, o outro é muitos. O primeiro, ele vai ter o significado aí, como eu disse para vocês, ó, muito grande porção de algo, tá certo? E eles vão ser usados com substantivos incontáveis. Porque lembra que eu disse para vocês que os incontáveis, eles não têm plural. Então, se eles não têm plural, eu vou usar o much. Já o outro, ele é usado para substantivos contáveis. Então, o que tem plural. Então, vocês já conseguem associar o assunto anterior com esse. Tá vendo? Então, aí nós temos um exemplo embaixo que vai falar assim, ó. Não existe muito açúcar na tigela. Então, açúcar, pessoal, é um substantivo incontável. Então, por isso que nós usamos o much. Quando você quer dizer, não existe muito açúcar. Esse muito não vai ser o many. Do lado aí, o verdinho. Vai ser esse que nós estamos vendo agora. A outra frase tem assim, quanto de leite você bebe todo dia? Tá? Então, quanto de leite? Esse quanto, eu vou usar o much também. Tá bom? Já é uma expressão aí. Nós falamos how, que é H, na verdade, desculpa, H-O-W. How e coloco much. Esse que vocês observam aí em azul. Ele significa quanto, tá bom? Então, quanto de leite você bebe? Eu vou usar ele. Já do outro lado, nós temos o many. E o many, ele significa muitos e vai ser usado para substantivos contáveis, como eu já expliquei. Então,
tem aí, por exemplo, né? Quantas vezes você já levou seu irmão para o zoológico? Não é uma pergunta. Aí eu vou dizer muitas vezes. Então, minha ida para o zoológico eu posso contar quantas vezes eu já fui. Então, eu uso o many, tá certo? Quantos cachorros? Sara cuida de muitos cachorros no seu apartamento. Então, tá falando de cachorros. Cachorros eu posso contar quantos cachorros tem ali. Eu vou usar o many, tá certo? Então, essa é a principal diferença. Já o próximo aqui, nós vamos ter o some e o any. O primeiro, ele vai ter um significado de algum, certo? Ou um pouco de. E ele é usado para incontáveis. Então, se atentem aí. Esse primeiro é usado para incontáveis. Então, quando eu digo, eu tenho algum dinheiro na minha conta. Tenho algum dinheiro, tá? Então, esse algum, eu estou falando de dinheiro é incontável, eu vou usar o some. Tá bom, pessoal? Então, prestem atenção. Toda vez que você vai falar um pouco de alguma coisa, ou alguma, você vai usar o some, porque ele é usado para substantivos incontáveis. Já do outro lado, nós vamos ter o any. Any, ele significa nenhum ou nenhuma, tá bom? E em frases interrogativas, ele também pode significar algum ou alguma. Porque o primeiro aí, ele é usado para frases afirmativas. Já esse outro, ele é usado para frases interrogativas, ele vai ter um significado de algum ou alguma. O outro é só em afirmativa, tá bom? Então, aqui, quando eu digo assim para vocês, eu não tenho nenhum gato. Então, eu não tenho nenhum. O nenhum é usado para ele é o nosso quantificador, usado para falar dos gatos. Então, eu não tenho nenhum gato, tá bom? Então, eu posso contar quantos gatos eu tenho ali. Então, vocês já veem que ele é usado para substantivos contáveis, tá certo? Também. Então, observem aí. Então, ele é bem parecido com o outro. Cuidado aí no uso, tá certo? Lembra que o some, ele significa um pouco de ou algum para frases afirmativas. Já o any, ele significa algum ou alguma e nenhum e nenhuma, mas o significado de algum ou alguma é para frases interrogativas, tá certo, pessoal? Então, esses são os nossos outros quantificadores. E, por fim, esses são os últimos que eu queria revisar com vocês. Esse primeiro é a few e o último, a little, o vermelho aí, certo? O primeiro, ele vai significar os dois. Vamos lá. Os dois, eles significam um pouco de, tá certo? Ou poucos. O primeiro aí, ele vai ter o significado de poucos também, porque ele é contável. Então, ele é usado para o plural também, certo? Então, quando eu falo assim, eu fiquei na casa da minha tia por alguns dias. Então, vejam que aí é o plural. Lá o outro que a gente tinha visto, que tem o significado de algum, é singular. Aqui já é plural. Então, se é plural, é para substantivos contáveis. Então, vê, dias eu posso contar, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, ele é usado para contáveis. Significa alguns. Ou poucos, no plural, tá? Embaixo tem aí, alguns meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo. Então, alguns meninos, eu posso contar os meninos ali que queriam. Então, eu vou usar a few. Já do outro lado, o a little, ele vai ser usado para substantivos incontáveis. Então, lembra, os dois é o significado bem parecido. O primeiro, pouco, ou poucas, no plural, e esse é um pouco de. Olhem um exemplo. Eu amo um pouco de creme no meu café. Então, quando eu quero falar um pouco de creme, eita, se você ficar em dúvida, eu vou usar a few ou eu vou usar a little? Só é você pensar. Café é contável ou incontável? Café é incontável, a gente não pode contar. Lembra que eu falei o líquido, né, em si? Nós não podemos contar. Então, eu vou usar a little, tá certo? Só é você pensar no substantivo que vai estar sendo usado. Por isso, eu coloquei esse assunto, porque ele já se interliga com o anterior, tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso. E aí embaixo, a última frase, tem assim, beba um pouco de chá comigo. Então, chá é incontável. Eu usei aí também o a little. E aqui, para nós concluirmos, aquele foi o nosso assunto, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. E para que a gente possa concluir, eu trouxe nossa frase do dia hoje no final, porque hoje é a nossa última aula de revisão.
né? Então, nós temos essa frase aqui que eu quero deixar com vocês, que vocês levem aí para a vida de vocês também, como todas as outras frases que nós já aprendemos aqui. Nossa frase em inglês, ela vai falar assim: If at first you don't succeed, try again. Então essa é a nossa frase de hoje, em inglês, e vamos entender agora o seu significado. Nossa frase, ela tá falando assim, ó: se de começo, né, primeiro, a princípio, você não tiver sucesso, né, não tiver sucesso naquilo que você queria, tente de novo. Então, o meu desejo aqui e o meu conselho para vocês é que não desistam, tá bom? Mesmo que o sonho de vocês possa parecer algo distante e talvez você não consiga no início, as coisas deem um pouco errado, mas não desistam dos sonhos de vocês. Acreditem que vai dar tudo certo no final. Tá certo, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula.